Shalom Adonai, meu amado, minha amada do Pai, meu amado, minha amada de Deus, o Deus que tem um plano a meu e a seu respeito. E segundo o profeta, no capítulo 29, versículo 11, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de guerra, para dar a cada um segundo aquilo que desejais. Então, começamos aqui o nosso encontro, sim, a nossa conexão com essa palavra que carrega uma promessa maravilhosa, poderosa e que nos incluiu. E glórias a Deus por isso, não é mesmo? Os tempos são outros, mas a palavra ela é a mesma, viva e eficaz. E ela cumpre o efeito para aquilo que ela é enviada. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, uma palavra maravilhosa que se adequa bem aos nossos corações. Então hoje teremos um encontro abençoado, bastante aguardado e esperado. Nossos irmãos que já estavam aqui conversando, aguardando, contando os minutos para estar entrando na sala, e alguns já estão presentes. Nossa irmã Jennifer Williams, seja bem-vindo. Jennifer, minha filha, também já está na sala. Nossa irmã Vanise. O nosso bispo Elisiário já entrou pontualmente às 17 horas e nós vamos estabelecer conexão. Também já está na sala a minha esposa, Michele, já está na sala o nosso pastor José Roberto de Martins Soares. Então, um abraço a todos nossos irmãos. Vamos aqui estabelecer contato com o nosso amado bispo para que possamos iniciar o nosso bate-papo que hoje promete. Deixa eu ver aqui. Algo está acontecendo. Está sinalizando aqui que o nosso bispo não pode participar. Por que será? Será que é a conexão? Meu bispo Elisiário, o senhor já está nos ouvindo? Conseguiu entrar na sala? Se estiver nos ouvindo, me dá um retorno para a gente tentar fazer essa conexão que apareceu aqui a sua entrada. Mas agora no ato que eu fui fazer o convite, está aparecendo aqui que o senhor não pode participar. Pode estar acontecendo algum problema de conexão. Se o senhor estiver na sala, basta me dar um ok que nós vamos tentando outras formas. Inclusive, nós poderíamos também fazer a conexão através do seu pedido de conexão aí. Esse botãozinho vermelhozinho que parece bem na frente da nossa tela, pedindo para participar, o senhor pode acionar ele, que vai aparecer para mim aqui o convite. E eu vou liberar. Mas estou tentando aqui estabelecer contato. Agora foi. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora acho que foi. Foi. Ó, Agora é só ajustar aqui a câmera, né, para a gente enquadrar, é, porque a gente divide a sala. é porque eu estava Isso. aqui pelo meu laptop e não estava dando. Então eu entrei Uhum. aqui pelo celular. Mas está vendo aí? Incrível. Tá, sua imagem está ótima, o seu som também, o seu áudio também está bem audível. E o meu retorno para o senhor está ok? Excelente. Então tá ótimo. Então começamos bem, graças a Deus. Tá bom, eu vou apenas agora acomodar aqui, porque eu estava tentando. Vou tentar Uhum. mais uma vez pelo laptop, pastor, para ver se, Uhum. se entraria, né? Porque seria o ideal, a imagem seria melhor, né? Mas sua imagem tá boa, bicho. Mas aqui é pelo celular.
Eu vou pegar aqui o tripézinho para segurar, para não ficar oscilando. Ah, é o apoio. É isso Tá, aí. o O apoio. meu está no Ô, apoio. Kiyoshi, pedindo aqui o auxílio do meu neto, trazer aqui, ó. Traz o tripézinho aqui. O tripézinho. É. Nosso pastor José Roberto, da IMW Martins Soares, está confirmando que está perfeito o áudio. Que bom. Pastor Elmi também acabou de entrar, está falando que é um prazer ouvir o senhor. Igualmente, viu? É bom podermos estar interagindo assim. Agora, lamento que não deu aqui para fazer como eu estava querendo pelo o laptop. Eu também, de vez em quando, eu tenho esse problema. Eu tento no notebook, tento pelo celular. É bom que a gente tenha opção, duas opções, né? E aí, tá pegando agora, pastor? Como é que tá? Tá, só inverteu, só deitou a imagem. Deitou a dele. Então, vamos pôr em pé como estava. Isso. Não vai ver. Estamos ajustando aqui. Vamos ver. Tá ótimo. Aí, tá ótimo. Tá. Vai ter que ficar assim mesmo. Tá bom aí? Tá dando para ver? Tá ótimo. Nossa irmã Suzuki Márcia. Aí lá de Valadares, governador Valadares, a esposa do pastor Sidenilson. Aleluia, seja bem-vindo. A nossa irmã Vanise está falando aqui, esse bispo é uma fofura. É a graça de Deus em nós, meus irmãos. Amém. É uma forma carinhosa, né, meu bispo? A gente sabe que a gente está tão carente ultimamente de relacionamentos mais próximos devido a esse processo que estamos passando. E quando surge uma oportunidade como essa, os nossos irmãos realmente correm, aproveitam. O nosso irmão Rafa também entrou. Pastor Joelder acabou de entrar na sala também. Ótimo. Eu só vou pedir aí uns 30 segundos, porque eu vou ter que conectar o celular, porque não estava preparado por causa da bateria para que eu possa agir por ele, tá bom? Porque eu estava preparado para o laptop e tivemos que mudar. Um momentinho. Pode ficar à vontade. Tá. Nosso pastor Davi Sene, seja bem-vindo, meu pastor, aquele abraço, glórias a Deus. E agradecemos a vossa participação, a vossa interação, porque de vocês que estão conosco aí, sintonizados, virá algumas perguntas, algumas abordagens, algumas lembranças, algumas participações pontuais que vão enriquecer esse bate-papo e aproveitar o máximo possível esse tempo que nós sabemos que é curto, mas que será muito bem aproveitado, porque o nosso ponto de partida, cadê? Está aqui. O nosso ponto de partida é lições de um legado, o que a vida me ensinou. Exatamente. Acredito que a maioria dos irmãos já tiveram a oportunidade de ler esse livro. Os que não tiveram ainda, ele está disponível na nossa editora. Um livro que deve ser usado como livro de cabeceira, pois ele tem uma proposta muito importante, muito radiante. Inclusive, quando eu li esse livro, eu li em voz alta para toda a minha família acompanhar. Então, as minhas filhas ouviram, a minha esposa ouviu, a família toda ouviu a leitura do livro, porque realmente é um livro muito inspirador. É um diálogo com o autor. Nosso pastor Fábio também, aqui de Muriaé, já está conosco. Olha quem está conosco, meu bispo. Eliseu Gomes. Olha, nosso que pastor honra. Eliseu. Que honra. Nosso pastor Eliseu Gomes, eu tenho a honra de dizer que o conheci ainda garoto. Eu era pastor na cidade de São Paulo, na igreja de Itaquera. Deu uma parada, deu uma travada, mas vai voltar. Em nome de Jesus. O bicho está ajustando ali, que ele estava no laptop, o laptop não deu para fazer a conexão,
Então, ele estabeleceu conexão por meio do celular. E aí está fazendo os ajustes pontual para que nós possamos aí estabelecer e começar. Isso, deu uma parada e voltou. Ah, ele está Ótimo, confirmando que é beleza. verdade, meu bicho. É, né? Pastor Eliseu. Quer dizer que ele foi garoto? Garoto, ele começou cedo. Deus deu talentos para ele e ele não perdeu tempo. E hoje, graças a Realmente. Deus, é conhecido não só no Brasil, mas em muitos outros países, né? O pastor José Roberto Galvão está falando que conheceu o pastor Eliseu no tempo do grupo dos 7. E nesse tempo que eu conheci, nem grupo tinha, era ele só. Bom, meu bicho, para a gente começar bem, para a gente começar em sintonia com os céus, porque é importante essa sintonia, é bom estar em paz com nossos irmãos, é bom saber que existem lembranças que vão nos ajudar a fomentar as questões que vai servir de base do nosso argumento hoje aqui, mas é importante a gente estabelecer essa conexão com os céus, pedir aos nossos Amém. irmãos que nos ajude, porque eu creio que o Espírito Santo tem sempre algo para acrescentar que a gente não programou, é aquilo que vem da parte de Deus, e é maravilhoso ser surpreendido por Deus, né, meu bispo? Então eu gostaria de já lhe pedir para o irmão ficar à vontade, fazer a oração, apresentar esse encontro, e vamos aproveitar o máximo possível esse momento. Amém. Pai eterno, sabemos que toda boa dádiva, ela procede de ti, segundo a tua palavra nos afirma. E este dia que estamos vivenciando é uma prova cabal de que as tuas misericórdias se renovam a cada dia. E queremos, ó Pai, mencionar este momento quando nós estamos interagindo com muitas pessoas, com irmãos amados, espalhados, ó Deus, por muitos rincões da nossa pátria, e agora, através, ó Deus, da tecnologia, podemos compartilhar aquilo que temos experimentado contigo ao longo da nossa trajetória como cristãos, seguidores do teu Filho. Abençoa teu servo, Júlio César, dá-lhe graças, ó Deus, na condução dessa live e que todos nós sejamos igualmente edificados. Mas, acima de tudo, que tenhamos a tua aprovação, pois este é o ponto alto e é o que nos interessa. Portanto, oramos e dedicamos a ti estes momentos que se seguem e o fazemos no nome do teu Filho, Jesus. Aleluia. Para nós ganharmos tempo, não dinamizarmos tanto ao ponto de que não venhamos conseguir interagir com os nossos irmãos, que já estão desejosos também de estar estabelecendo essa interação, eu dividi a nossa entrevista em ritmo, em proposta de um bom e agradável bate-papo, meu bispo, em 3 blocos, a saber, localizado aqui no sumário do vosso livro, da vossa obra, que ela é composta por 12 capítulos, de forma em sua organização apresentada. E eu dividi em 3 blocos de pergunta, para nos facilitar o discorrer da nossa argumentação. Bom, o primeiro bloco eu dividi na parte que inclui é preciso começar bem e terminar bem, família, perseverança e amor, e pastoreando pastores e igreja. Um segundo bloco, liderar e influenciar, nunca abandone a vida devocional, saúde e a importância da herança. E o terceiro bloco e o último, a ele a glória, sofrer é preciso, faça um planejamento para o futuro e deixe um legado. Mas eu gostaria de iniciar
apresentando aqui as palavras do pastor Carlos Coutinho em relação à apresentação desta obra. E ele diz o seguinte relato: uma coisa posso afirmar, não tenho dúvidas de que Deus quis que este livro fosse escrito, tanto pelo direcionamento que Deus deu ao bispo Elisiário, como pela unção de Deus percebida claramente em todo o processo. Vimos claramente vários sinais da graça de Deus. Tudo foi se encaixando de tal maneira que podemos constatar com total certeza que, antes de tudo, esse livro é o resultado de oração. E eu já extraio 4 pontos aqui interessantes que me chamou a atenção e que certamente vai chamar a atenção de todos os leitores que tiverem a oportunidade de ler a vossa obra. O primeiro ponto, pastor Carlos Coutinho destaca o direcionamento de Deus. Segundo ponto, a unção de Deus em todo o processo. Terceiro ponto, os sinais da graça de Deus que foram evidentes. E o quarto ponto, o resultado de oração. Então, direcionamento de Deus, unção de Deus, sinais da graça de Deus e resultado de oração. Eu acredito que nós podemos resumir todo o contexto dessa obra nesses 4 apontamentos. Mas como eu dividi por blocos, no primeiro bloco, eu gostaria que o bispo ficasse muito à vontade, sobretudo sobre esta primeira parte que nós aqui vamos abordar. É preciso começar bem, aí eu vou incluir a família, a perseverança e pastoreando pastores. Fique à vontade, meu bispo. Pode falar uma síntese sobre esses 4 pontos. E se a gente encontrar nos irmãos alguma interação de alguma pergunta, a gente inclui no segundo bloco. Faça a sua introdução também, fique à vontade e vamos continuar a nossa caminhada. Ótimo. Primeiramente, eu quero externar aqui a minha profunda gratidão a Deus de poder, desta forma, compartilhar um pouco da minha vida cristã, já por mais de meio século, pois só de ministério eu completei, no dia 29 de março, 51 anos de ministério pastoral, dos Amém. quais 33 como bispo, fiz agora no mês de julho. E quero dizer-lhes que isso espelha exatamente aquilo que eu sinto, porque como todos nós sabemos que a nossa vida sobre a terra, ela é de curta duração, já dizia Jó, que viver há tantos e tantos séculos, mas ele, pelo Espírito, já percebera e afirmara da seguinte forma, que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações. Os homens de hoje, que digam os psicólogos e os psiquiatras, eles estão cheios de inquietações, o que leva ao estresse, ao burnout, à depressão e por aí vai. Mas ele não aprendeu que é de poucos dias. Ele está chegando à conclusão que as inquietações, e principalmente os que estudam a área do comportamento humano, do setor emocional, que é o caso dos psicólogos, psicanalistas e psiquiatras e neurologistas, tantos que se envolvem com isso. Mas nós necessitamos
começar bem, como eu digo aí, porque se não começarmos bem, mesmo que venhamos acertar mais adiante, já nós tivemos grandes prejuízos. É lógico que Deus sempre renova as oportunidades, as suas misericórdias, como eu disse na minha oração, e está escrito, elas se renovam a cada dia. Agora, feliz é aquele que começa bem e tem propósitos para caminhar e terminar bem, é lógico. Amém. E no que tange à questão familiar, eu diria que, sendo a família um projeto de Deus, nós temos que valorizá-la e tentar investir ao máximo possível para que sejamos bem-sucedidos e possamos contribuir para aqueles que partirem de nós, de uma união conjugal, também venham ser beneficiados. Eu vejo no Salmo 112, ele é muito claro, dizendo assim: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que se compraz nos seus mandamentos, porque a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. E aí vai prosseguindo e dizendo como é que isso transcorre ao passar da vida. E quando uma família ela recebe essa bênção de já conhecer o Evangelho da graça de Cristo no início, tem tudo para a coisa continuar fluindo. E como eu estou falando aí, não sei se estou seguindo a ordem certa da sua abordagem pelos capítulos, o que vem agora, ele trata do quê? Da vida... Perseverança em amor e pastoreando pastores. Exatamente. Perseverando em amor, não é isso? Isso. Foi aí. Porque sabemos que o amor, ele é fundamental. É o que dá sentido à vida. Eu percebo que o amor é como a argamassa que dá a liga, que faz com que as coisas se mantenham unidas. Eu guardo na memória algo que eu ouvi certa feita de um poeta que disse o seguinte: que amor é o sentimento de benevolência que une os seres em torno de uma tarefa comum, fazendo sentir na aventura do outro ser a medida da sua própria aventura. Então, o amor, ele alcança um nível tal que me leva a ficar feliz em ver o bem-estar do meu próximo, a prosperidade dele, que é exatamente o oposto da inveja, da ganância, da avareza. E como nós aqui estamos compactando tudo por causa da exiguidade do tempo, nós temos que resumir que uma das características de Deus, e não poderia ser melhor, nem ser diferente, diz que ele é amor. Então, o amor é algo lindo, ele é profundo e, infelizmente, a humanidade, ela pensa ao contrário. E o tempo que nós estamos vivendo, ele é exatamente um agente desgastador dessa beleza tão maravilhosa que é o amor. Então, nós precisamos amar a Deus, e Jesus disse que esse é o maior de todos os mandamentos. E quando nós amamos a Deus, de verdade, é impossível que nós não amemos o próximo e não queiramos o seu bem-estar e investir na vida do próximo, porque em fazendo isso nós nos sentimos realizados, fazemos o outro feliz e, sobretudo, agradamos a Deus. Então,
perseverar em amor. Aleluia. Inclusive, o Senhor cita aqui em seu livro como maior referência para os pastores e que é atual, permanece atual, que o pastor, o líder, ele precisa se envolver, ele precisa amar a igreja. Se ele não amar a igreja, dificilmente ele vai ter sucesso no seu pastoreio. Então, esse amor realmente é a liga. Exatamente. Porque, pastor, o que ocorre é que, lamentavelmente, quando há um arrefecimento do amor, aí brotam muitas outras coisas. É como um belo jardim, se não for bem cuidado, quando a erva daninha cresce, mata a beleza daquele jardim, acaba. Pode ter ali belas rosas, muitos tipos de flores, e o amor ele precisa ser cultivado, tratado, cuidado. E como a fonte real e autêntica do amor é o próximo Deus, eu preciso estar bem perto dele. Então o amor de Deus vai me atingir. Não é que venha de mim, mas vem dele. Tem até uma máxima, meu bispo, esses dias eu fui surpreendido com essa reflexão hoje, após as minhas orações, que se todo pregador fosse pastor, não teríamos tantas ovelhas desgarradas. Exatamente. Uma percepção que, assim, ela é simplória, mas ela nos leva realmente a refletir nessa base. Eu lendo o seu livro, eu fiz uma ligação realmente. Pastor, aquele pastor que ama, aquele pastor que pastoreia realmente com a base do amor, ele não só prega, mas ele ama e quem ama cuida. Então, se todo pregador fosse um pastor que cuida, nós não teríamos tantas ovelhas desgarradas. Isso eu vi que segunda-feira, não foi? Já foi Uhum. tratado e Isso. gostei de ver a abordagem e fora muito bem trabalhada a grande diferença entre um pregador e um pastor. Porque para ser pastor ele precisa aprender com o Supremo Pastor que é Jesus. Nós somos apenas coadjuvantes, né, desse grande pastor que é Jesus. Eu me lembro que quando eu morava em Petrópolis pela primeira vez, e havia ali um cidadão adito da coroa holandesa, Wim van Dyck, e um grande artista plástico. Ele pintava telas que ia para as exposições de todo mundo, e algumas vezes eu tive no seu ateliê. E esse homem alcançou uma projeção muito grande na cidade de Petrópolis, mas era um cristão autêntico. E ele tinha algumas deficiências nas pernas, porque recebera balaços, isto é, balas, que ele lutou na Segunda Grande Guerra, e ele andava com dificuldades, mas ele fora o diretor do Seminário Unido, onde eu dava aula, e por alguns anos nós convivemos juntos, trabalhamos juntos. E um homem que falava vários idiomas, inclusive era professor de grego, e uma sumidade. Mas quando alguém começava a falar a respeito da pessoa dele, ele dizia: olha, eu sou apenas um garoto que leva recados de Deus, e nada mais do que isso. Está compreendendo? Parafraseando o pastor Júlio César, eu diria que todos nós que estamos envolvidos no ministério, nós não somos nada mais nem menos do que ajudantes. E quem interpretou muito bem isso foi João Batista.
e ele disse, apesar de ser pelos laços familiares primo de Jesus, ele nunca se valeu disso para dizer que era primo do Messias ou coisa que valha. Mas ele chegou a dizer que não servia nem para desatar as correias da sua sandália. Amém. E hoje eu diria que o que tem feito a igreja muitas vezes sofrer é porque nós não aprendemos a lição que Jesus deu, já até uma lição pós o curso de apóstolo, porque Pedro ficou em recuperação e ele teve que dar uma aula especial a Pedro, e a matéria foi essa: Pedro, tu me amas? E nós sabemos a resposta. Foi aí que ele recebeu agora a nota de estava aprovado para o ministério pastoral. E Pedro relata isso muito bem na sua primeira epístola. E ele coloca Jesus como supremo pastor. E Pedro aprendeu a lição, ainda bem, meio atrasado, mas aprendeu. E eu entendo que nós estamos precisando de pastores com essa conotação, que entendo o que é apacenta as minhas ovelhas. E essa vossa abordagem, ela praticamente ela entrou no segundo bloco, e a gente vai ganhando tempo e, ao mesmo tempo, vai absorvendo todas as ilustrações que o bispo vai encaixando, porque no próximo bloco seria liderar é influenciar, como o irmão já abordou muito bem. Eu até me lembrei na questão da ilustração do recado, que os meus pais, eles realmente, meus avós, eles chamavam a gente, olha, eu vou te dar um recado, às vezes escrevia no papel, quando não tinha papel ele falava, presta atenção, porque o recado tem que ser muito bem dado. E se a gente desse o recado errado, na volta a gente sabia que já tinha uma surra preparada. Exatamente. E tem tudo a ver, porque se a mensagem ela for truncada, ela pode trazer grandes complicações. Mas o próximo ponto seria o quê? Isso, aí a gente, como eu peguei já esse gancho de liderar e influenciar, eu vou aproveitar e vou resumir esse segundo bloco. Nunca abandone a vida devocional. Ontem, nós assistindo a live Prega a Palavra, eu pude ouvir do bispo Jamir que ele fez a seguinte citação: no altar falamos de Deus, na oração falamos com Deus. Somos às vezes gigantes no altar e anões na oração. E aí tem tudo a ver com a questão do devocional que o irmão frisa aqui, que nós nunca devemos abandonar o devocional. Exatamente. Porque, para facilitar a nossa compreensão, há hábitos diários sem os quais nós não podemos abrir mão, ou dos quais não podemos abrir mão. Todos os dias nós fazemos a nossa higiene, né? Todos os dias nós nos alimentamos, e várias vezes ao dia. Todos os dias nós precisamos de repouso. E sem esses três fundamentos básicos, o nosso organismo certamente vai ficar desfalecido. Sem higiene ainda dá para durar um pouco, mas vai incomodar meio mundo.
Se alguém disser que faz uma semana que não tomou banho, eu quero, com toda delicadeza, pedir que mantenha a distância social, porque para mim incomoda mais do que o coronavírus. Meu olfato detecta longe e é complicado. Basta simplesmente uma semana sem ir ao chuveiro. Os neurologistas, eu já ouvi eles dizendo que há pessoas que chegam a dizer que faz tantos dias e às vezes até semanas que não consegue dormir. E os neurologistas dizem, isso não é verdade. Se alguém ficar acima de 72 horas sem dormir, o cérebro ele vai à falência. Os neurônios começam assim, a morrerem, não suporta, porque nós precisamos do sono. Nós podemos não ter tido um sono de boa qualidade, mas pelo menos um pouco tivemos, porque acima de 72 horas está comprometido, falta oxigenação, falta uma série de coisas para o cérebro. E na alimentação, da mesma forma. Então, 3 coisas básicas que nós precisamos. Estou citando higienização, alimento, repouso. E eu quero dizer que para a alma, a vida devocional, ela é vital, de vital importância. Não pode haver vida espiritual, vida de comunhão com Deus, e não pode haver vida abundante que produza frutos se eu não estou conectado com Deus. Correto? Nós vemos, por exemplo, o celular. Nós precisamos estar recarregando com muita frequência, senão ele vai parar de funcionar. Não é assim? Verdade. É dessa forma. E há crentes que estão aí, que não sei como é que ainda consegue dizer que são crentes, porque não param para estarem abastecendo a sua alma no posto dos céus, conectados com Deus, para receber o lenitivo que a sua alma precisa. Então, eu digo que a vida devocional, e que não é formada apenas de oração, mas é de meditação, é da leitura da palavra, de bons livros, de parar e estar procurando ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes nós não precisamos nem estar falando com Deus, mas precisamos ficar quietos para ouvir o que é que Deus tem a nos dizer. Abacuque, ele diz isso. Ele diz, diante da situação que estava enfrentando, que iria subir a sua torre de vigia para ver o que o Senhor lhe diria. E ele foi, não sei por quanto tempo ele permaneceu lá, e ele voltou não apenas com a resposta, mas com convicções tão fortes que ele estava despreocupado com o que poderia vir ainda, e nós conhecemos aquela célebre passagem que ele diz que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, eu todavia me alegrarei no Senhor. E o que levou a isso fora a sua decisão de ir à sua torre de vigia, que eu interpreto como um lugar onde ele iria buscar a presença de Deus e estar em comunhão com Deus. Coisa esta que os santos de Deus de toda a história o fizeram. E quem nos dá a melhor lição, o próprio Jesus, sobre o reservar tempo para estar com Deus. É por isso que eu digo aí da importância da vida devocional. Inclusive, o terceiro bloco, para a gente resumir e deixar um tempo final para encaixar 3 perguntas de acordo com o legado de John Wesley, que eu acredito que influenciou o amado bispo,
e que também nos influencia a nós outros, porque o que estabelece a conexão entre o legado de John Wesley e a nossa vida ministerial hoje, de uma futura geração, é justamente os irmãos que viveram, que absorveram esse conhecimento e que realmente tiveram uma experiência próxima daquelas que John Wesley teve. E como bom wesleyano, nós sabemos que esse legado, ele ainda é capaz de abrasar os nossos corações. E lá, já no último capítulo, o que você gostaria que escrevesse em sua lápide? É lógico, nós não desejamos que isso aconteça tão cedo, né, meu bispo? Esperamos que Deus nos dê a condição de termos mais encontros, de ouvirmos mais as suas ministrações e seus ensinamentos. Mas o Senhor fez a seguinte citação: não me sinto digno e nem estou à altura, mas gostaria que na minha lápide fosse colocada a seguinte frase: aqui jaz um homem que soube levar a oração a sério. E gostaria de destacar ainda que nós já tivemos aqui a participação de vários bispos e de vários pastores. E algo marcante que eu não poderia jamais deixar de acrescentar é o tapete de humildade que os irmãos têm estendido, que os irmãos têm caminhado, que os irmãos têm nos feito refletir, pensar e buscar viver essa realidade. Então, meu bispo, fique à vontade, porque depois de tudo que o Senhor viveu na sua vida ministerial e vive, que contém o legado deixado para a nossa geração e para as gerações próximas, o que o Senhor assim destaca para nós outros, que tenha lhe impactado tanto, que tenha lhe influenciado tanto e que tenha projetado boas perspectivas em vossa vida, sobretudo na questão do planejamento, que é o último capítulo, encerrando o seu livro, que tem uma situação aqui interessante que a gente vai comentar mais tarde, porque a gente tem aí 15 minutinhos. Pode ficar à vontade. Muito bem. No que tange ao planejamento, é isso que o irmão disse, né? Isso. Exato. É preciso que nós entendamos que a vida, ela precisa ter início, meio e fim. Que tudo ocorre seguindo uma sequência lógica, e se nós não soubermos aproveitar isso de forma muito sábia, nós poderemos lamentar depois o não ter aproveitado bem a vida. Existe, inclusive, um poema que fora lá do século XVII, Antônio das Chagas, que era um frade católico que vivera em Portugal. É possível que muitos já ouviram esse poema, que diz: conta e tempo. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar tanta conta sem ter tempo, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar a minha vida, minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e eu não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta, agora eu quero acertar a conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto há tempo em vossa conta, para que quando chegar o tempo de acertar a conta, não chorareis como eu, o não ter tempo. Então esse homem que vivera vários séculos atrás, em que o relógio quase que era o sol, não vivia,
premido por essa pressa que nós estamos vivendo do século XXI e já no século XX, que nós também vivemos nele, já tínhamos essa correria, nos mostra que nós necessitamos administrar bem o tempo. E o Wesley, ele não era nenhum gênio, mas uma das coisas que fizeram grande diferença na vida de John Wesley fora o fato dele ser muito metódico, dele valorizar o tempo. E ele ficava irritadíssimo quando alguém o fazia perder 5 minutos ou 10 minutos. Certo? Conta-se que, certa feita, alguém que trabalhava para ele, ele mandou ir buscar o seu cavalo e esse atrasou 10 minutos. Quando chegou, ele logo disse para ele: você me fez perder 10 minutos que jamais eu poderei recuperar na minha vida. Então, John Wesley, ele sabia remir o tempo. E alguém já disse que a disciplina é a mãe de todos aqueles que nós chamamos de gênio. Alguém também já disse o seguinte, que eu não preciso ser muito inteligente, eu preciso ser muito disciplinado. Então, o que eu diria, pastor, é que nós temos que valorizar o tempo e assim nos programarmos dentro dele para que possamos viver cada fase da nossa vida extraindo o máximo dela possível, para que quando cheguemos à velhice não façamos como esse frade lá português que disse que não chorareis como eu por não ter tempo. Então é hora de nós procurarmos disciplinar bem o nosso tempo e aproveitar, fazer programação para a vida, a curto, médio e longo prazo. Não sei se atendeu a pergunta que o irmão... Não, ótimo, ótimo. E para nós ficarmos bem à vontade, eu não poderia deixar passar a oportunidade. Qual seria, na vossa percepção, a perspectiva que nós poderíamos ter em relação ao pós-pandemia, tanto no sentido de igreja quanto instituição, quanto no sentido dos ministros em formação? Essa perspectiva na vossa visão, na vossa percepção, tanto para a igreja como instituição, quanto para os ministros, que certamente vão ser muito mais cobrados. Isso não resta dúvida após esse período. Exatamente. Pastor, é pertinente a sua pergunta e eu poderia dizer da seguinte forma: num pós-guerra, todas as nações envolvidas numa guerra, quando ela termina, tem que parar e verificar o que foi que sobrou e começarem a reconstruir tudo aquilo que foi afetado. Da mesma forma que um tsunami, quando vem, e nós sabemos o que acontece, depois tem que parar e começar a ver o que sobrou e começar com novas proposituras e olhar para frente de forma diferente. Ver o que foi que fez de errado, onde é que negligenciaram, e recomeçar, um recomeço. E a igreja, muito embora ela seja uma instituição que tem os seus pés na terra, mas ao mesmo tempo ela está conectada com os céus, ela não pode de forma alguma ficar indiferente ao que corre à sua volta. E a igreja está sendo, como nós sabemos, tremendamente sacudida, provada,
Então, quando parar é que nós vamos poder reavaliar. O pastor Perim, Jorge Luiz Perim, que inclusive é o vice aqui da região, lá de Uberlândia, ele disse que nós só vamos conhecer a igreja que temos depois que terminar a pandemia. É que nós vamos ver o que é que sobrou, os verdadeiros crentes, etc. E isso vai ter que vir e começar por nós, ministros do Evangelho. Pararmos, reavaliarmos e começarmos uma nova fase na nossa vida ministerial, porque não sabemos o que nos espera pela frente e é preciso que nós nos preparemos para enfrentar esses dias difíceis antes que a igreja seja arrebatada. Amém, meu bispo. Deus nos projetou algo que não era inovador, mas diante da necessidade de buscar trabalhar essa linha do cuidado, o pastor José Roberto está aí conosco. Ele até comentou na possibilidade de nós estarmos convidando o bispo para estar ministrando uma aula para o grupo, um grupo que está hoje em torno de 40 a 48 pastores e esposa de pastores, um pequeno grupo intitulado Edificando Ministérios, que partiu de uma iniciativa após a introdução das lives, diante da necessidade de nós buscarmos uma atualização. E nós fomos incluindo, e daqui a pouco o grupo ele acabou se estendendo, e nós passamos a trazer algumas aulas numa ferramenta mais fechada, Google Meet, e com esse propósito, de primeiro nos cuidarmos, manter esse vínculo, fortalecer esse vínculo, trocar experiência e tentar fazer uma leitura de tudo que está acontecendo para que possamos projetar boas perspectivas para quando tudo isso passar. Então é um grupo que ele está aberto e a cada dia recebendo mais irmãos. A cada dia um dos irmãos leva uma mensagem. Nós temos ali uma escala de mensagens aberta. E como tem sido, meu bispo, edificante todos os dias a gente saber que o irmão está trazendo a mensagem, que ele está edificando e ele também está sendo edificado. E eles me pediram, olha, peça ao bispo que nos dê o privilégio de termos um dia um encontro com ele, numa ferramenta dessa, para que ele possa nos dar uma aula, uma ministração. E realmente, essa perspectiva é aonde eu quero chegar. Foi no momento em que nós nos sentíamos assim, justamente com um grande ponto de interrogação diante desse apontamento que o pastor Perim fez. Só vamos saber o que temos nas mãos e até quem nós somos realmente, de fato, após isso tudo passar. Porque vivemos um momento de crise, cada um de nós, de uma ressignificação, um processo de autorreflexão, e esses encontros têm nos fortalecido por demais. Live como esta vai ficar no nosso repositório e vai servir também de ferramenta para nos ajudar, porque a igreja não está parada, nós não estamos parados, estamos passando pela pandemia, mas o Espírito Santo continua agindo, operando e nos ajudando. Meu bispo, eu já quero agradecer de antemão a vossa participação. Devido ao tempo, a gente procura encaixar para que consiga extrair o máximo e, ao mesmo tempo, aguçar a vontade dos nossos amados irmãos para que eles adquiram a vossa obra e possam perscrutar o vosso testemunho como legado deixado. Tem alguns pontos marcantes ali na vossa vida e que poderia facilmente aqui ilustrar cada um dentro de cada contexto, dentro do plano familiar, dentro do plano ministerial, dentro do vosso planejamento, que foi realmente exemplar, porque se hoje a segunda região e a nossa extensão, ela alcançou uma abrangência maior, foi devido a um projeto que o amado irmão
projetou, planejou, projetou, implementou e nos mostrando que a vida, ela realmente é breve. Mas nós precisamos trabalhar, sobretudo a questão, o que nós queremos realmente deixar como legado. Agora eu gostaria que o amado bispo ficasse à vontade. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Nós temos cerca de 4 minutos para o bispo fazer as considerações finais, a gente conseguir fazer uma oração junto com nossos irmãos. O nosso pastor Zé Roberto confirmando, ó, nós somos garotos de recado. O fato é que ninguém esperava que o ano de 2020 ele viesse trazer para a humanidade o que nós estamos presenciando. E como sabemos, hoje até há brincadeiras e tudo, e o brasileiro é muito criativo, e o nome Covid-19, o coronavírus, vai ficar na história. Não é isso? Nós bem sabemos. Porém, como Deus está no controle, as coisas caminham para trazer benefícios para nós. Eu tenho um irmão, e ele também é obreiro do Senhor, e quando eu ligo para ele, falar com ele, eu pergunto, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Ele diz, olha, no fim tudo vai ficar bem. Se não está bem ainda é porque não chegou ao fim. Né? No final fica tudo bem. Dr. Billy Graham, ele disse o seguinte, eu li a última página da Bíblia e entendi que tudo vai terminar bem. E ele disse o seguinte, eu estou de passagem aqui na terra, mas eu moro no céu. E aquela expressão que ele disse para os repórteres, ele dizendo, em breve vocês vão ouvir a notícia, Billy Graham morreu, não acreditem, isso não é verdade, eu apenas mudei de endereço. Amém. E isso nos chama a atenção, pastor, que tudo isso que está vindo aí é para Deus chamar a atenção da humanidade que se esquecera dele, para dizer que ele está de olho no que está acontecendo na terra. E cabe a nós, portanto, parar e dizer o que Samuel dissera, instruído pelo sacerdote Eli. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E eu louvo a Deus porque, mesmo ano passado, antes que eu ouvisse falar sobre essa pandemia, eu tinha sentado no meu coração, não disse isso para ninguém, estou dizendo agora, para o irmão e para os que estão conectados, que eu tinha sentado no meu coração que este ano eu queria ouvir melhor a voz de Deus. Se o portador de recado para isso chama-se Covid-19, não importa. Eu quero ouvir a voz de Deus. Sirem essas minhas considerações finais. Glória a Deus. Então podemos agradecer a Deus. Devo ter 1 minuto. Vou pedir ao bispo que ore. E se acabar a live, eu quero lhe agradecer aos nossos ouvintes. E nós vamos ter, se Deus quiser, uma nova oportunidade. Tá bom. Fique à vontade, meu bispo. Que Deus abençoe a todos. Pai, muito obrigado por estes momentos. E que esperamos que a tua graça, ela continue regando as nossas almas. Nós somos tão carentes. E ninguém pode atender ao clamor das nossas almas, senão tu mesmo que a criaste. Aleluia. E nós precisamos disso. Visita-nos, ó Deus. Aleluia. Visita-nos, porque é em ti que nós colocamos a nossa confiança. E oramos por todos aqueles que estão conectados conosco nesta hora, para que tu os abençoe
eu te peço em nome